Todos, espero que todos estejam bem alimentados, receberam na entrada ali um pequeno café da manhã. Sejam todos, então, bem-vindos ao nosso evento do Plano Safra. Meu nome é Eduardo, eu sou o diretor de operações da Sicredi Pioneira e vou fazer essa abertura, passar para vocês algumas informações sobre o Plano Safra do ano passado, algumas informações da cooperativa e mostrar para vocês qual vai ser a programação, o que a gente pretende fazer nesta manhã. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os nossos parceiros, de nossas entidades parceiras, Emater, Sindicato, Secretarias de Agricultura, empresas parceiras do agro, né, e um agradecimento especial a todos os nossos associados, produtores rurais que estão presentes neste evento. Sem vocês, este evento não existiria com certeza. Apresentar para vocês alguns programas de relacionamento que o Sicredi tem. Nós temos hoje um programa de sucessão rural. É o nosso quarto módulo do programa de sucessão. São mais de 67 famílias que já participaram desse programa de sucessão, onde a gente proporciona e capacita também as famílias, né, para que possam ter uma melhor gestão dos seus recursos, das suas propriedades, que possam fazer uma transição adequada com os familiares, com os filhos, para que eles também não saiam da propriedade e que muitas vezes acontece que vão buscar outros empregos na cidade e acabam deixando a propriedade sem ninguém lá para trabalhar. Nós temos um programa Cresça Agro, que é um programa interno da cooperativa, que é de capacitação para os colaboradores do agronegócio na cooperativa. Nós temos mais de 70 colaboradores que já fizeram essa capacitação, que estão cada vez mais se preparando para poder atender melhor vocês através de consultorias. E desses 70, nós temos 28 que são gerentes de negócios do agro, que estão se capacitando e prontos para poder prestar o maior apoio possível para vocês. Nós temos a parceria com o CETAMP, onde que nós proporcionamos 90% de patrocínio nos cursos que são realizados lá. Então, nós temos, esse ano, 25 associados participando de capacitações lá no CETAMP. Bolsa de Estudos, nós participamos também com 50% de auxílio para a Bolsa de Estudos, com parceiros. Então, nós temos 82 pessoas que estão fazendo usufruindo dessas bolsas com nossos parceiros. Aqui entra a EFASERRA de Caxias, a parceria também com o Colégio Bom Pastor e o CEPRO de São Leopoldo. E também nós temos mais de 122 parceiros do agro, e desses 122 parceiros, 56 parceiros possuem hoje a plataforma de crédito do agronegócio em seus estabelecimentos. Isso também facilita com que vocês possam comprar insumos, comprar equipamentos de uma forma muito rápida, com esses 56 parceiros, fazendo o financiamento diretamente lá com os parceiros, sem precisar ir até uma agência do Sicredi para fazer uma operação de crédito. Aqui eu trago um pouco dos números da safra, do Plano Safra do ano passado. Nós concedemos 207 milhões de reais em 2.286 contratos, onde que 60% foi para a agricultura familiar. Desses 207 milhões, nós tivemos 53 milhões destinados para a Pronaf, 31 milhões para a Pronamp e 123 milhões para demais produtores. Dos 21 municípios da Sicredi Pioneira, 15 deles nós somos praticamente líder de mercado no agro, com participação de mais de 35% no mercado do agro nesses 15 municípios. Então, isso também é uma informação muito importante, que a gente está cada vez mais participando dos negócios do agro. Para o novo Plano Safra, serão disponibilizados em torno de 400 milhões de reais. Nós já temos novos limites pré-aprovados para custeio, para investimento. Nós já se antecipamos para proporcionar limites automatizados, mais rápidos, para vocês poderem acessar esses recursos. Como eu já falei, nós temos
70 colaboradores que estão preparados e disponíveis para apoiar vocês. E as contratações já começaram a ocorrer desde o dia 1º de julho. A programação dessa manhã, nós teremos então, agora já em seguida, uma palestra com o André Bourdignon. Após a palestra dele, teremos um espaço também para perguntas, né, para a gente tirar algumas dúvidas. Aí nós teremos um sorteio de um brinde especial. Em seguida, em torno das 11h30, 11h15, 11h30, será servido o almoço aqui do lado. Então, estão todos convidados para almoçar aqui ao lado. E fazer o convite para que todos vocês, após o almoço, possam conhecer e visitar o Festival Sabores da Colônia, que está acontecendo aqui em Nova Petrópolis, no Centro de Eventos. Esse festival vai do dia 1º até o dia 10 de junho. E lá vocês vão encontrar 37 agroindústrias, mais de 60 expositores, né, produtos coloniais, gastronomia, jogos coloniais, artesanato. Enfim, é gratuito e é uma visita aí que está aberta. Eu deixo o convite para todos vocês, depois desse evento, participarem, ou quem não puder hoje, amanhã, enfim, até o dia 10 teremos esse evento. Mais uma vez agradecer a presença de vocês, e eu já convido agora o nosso palestrante, o André Bourdignon, para subir até aqui. O André é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, MBA em Gestão Financeira do Agronegócio, atua como coordenador de projetos setoriais de agronegócio do Sebrae RS, é produtor rural e pai de 2 filhos. Isso é muito importante, né, André? Produtor rural. Explica um pouquinho para o pessoal aí qual é, o que tu tem na tua propriedade e como funciona. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Tá já aproveitando aqui, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Em nome aqui, então, do Eduardo e do Daniel, agradecer aí a todos os amigos do Sicredi, aqui pela Sicredi Pioneira, pela oportunidade, pela confiança, pelo convite da gente estar aqui falando um pouquinho para vocês aí do nosso dia a dia. Mas, como o Eduardo comentou, né, é importante colocar aqui que a gente fala de algumas coisas que a gente aprende ao longo da vida, vai se capacitando, vai se qualificando cada vez mais, que é os cursos que a gente faz, as nossas capacitações. Mas aquilo que nos qualifica é aquilo que a gente é na nossa essência, né? Por isso que eu sempre gosto de colocar ali, produtor rural, pai de 2 filhos. Até porque a gente sabe que é o seguinte, para conhecer uma pessoa, saber se aquela pessoa é corajosa mesmo, produtor rural e pai de 2 filhos. Tem que ser muito corajoso, né, para ser produtor rural e pai de 2 filhos hoje. Quem é pai de mais de 2 filhos é mais corajoso ainda, né? Isso vai aumentando ao longo do processo. Pessoal, vou tomar a liberdade de descer aqui embaixo. Ah, aqui, obrigado. Aqui embaixo. Claro que daí, aquilo que o Eduardo comentou, de que não ia ter perguntas aqui na primeira fila, não vai ter perguntas, mas o pessoal aqui corre um certo risco de tomar uns tapas de vez em quando, porque italiano, né, Bringuente, Bourdignon, a gente fala com as mãos. Então, é bom que tenha um microfone e tenha esse passador, que daí é 2 coisas que estão ocupando as mãos, é menos agitação ainda que vai, né? Então, eu gosto de estar aqui, que me deixa mais tranquilo, né? Bom, pessoal, então, a gente veio aqui hoje falar um pouquinho com vocês, trazer um pouco, sim, sobre o Plano Safra. Acho que é sempre importante a gente trazer, acho que esse é o evento de lançamento do Plano Safra, e trazer essas oportunidades. E fazer um pouco mais aqui. Então, aqui, também agradecendo aí a presença dos sindicatos, aqui dos sindicatos rurais. Pessoal, então, vamos lá. Vamos começar aqui a falar um pouquinho, contar para vocês um pouco sobre alguns setores, alguns segmentos, que acho que é importante a gente trazer para essa nossa fala aqui, e dizer, um outro motivo que eu vim aqui para baixo é para não me assustar tanto com essa montoeira de gente, né? Porque quando a gente fica lá em cima, a visão é maior, e em 2 anos aqui a gente trancado dentro de casa, quando começa a ver gente, a gente já fica que nem uns bichos, meio arredio, né? Vai meio acuado, assim, saindo lá para os cantos. Mas então é muito bom estar aqui, agradecendo aí de novo o convite, porque é bom a gente agradecer na entrada, porque vai saber se vão nos convidar de novo depois que a gente falar, né? Acho que vão querendo nos correr daqui. Mas vamos lá. Então aqui, ó, falar um pouquinho do Plano Safra, trazer alguns números, trazer
os principais pontos aí do Plano Safra. A ideia não é a gente entrar tanto no mérito aqui, mas trazer os principais pontos e depois fazer uma análise. Tem até uma surpresa aí para essa análise do Plano Safra aí para vocês. Plano Safra, o que é o principal ponto que a gente pode trazer aí do Plano Safra, né? Ele sim aumentou aí o Plano Safra em 36%, chegando aí na casa dos 341 bilhões aí. Então é um dado importante porque estava todo mundo receoso de como que seria esse investimento aí do Plano Safra, porque sim, estamos vivendo uma situação muito complicada, e aqui todo mundo sabe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então eu estava com receio, mas está dentro das expectativas daquilo que se imaginava dentro do mercado. Talvez, alguns achavam que ia ser um pouquinho menos, outros tinham uma expectativa de um pouquinho mais, mas a gente tem que entender, e isso aqui mostra o significado que temos para o nosso país. Então, um Plano Safra que aumentou em 36%, no momento atual de crise econômica, isso mostra o quanto que o agronegócio é relevante e importante para o nosso país e cada vez mais fortalece aquilo que a gente já sabe, né? Que nós somos, sim, aí o setor que segura as pontas aí do nosso país. Então, trazer alguns números ali, principalmente aqui por algumas finalidades. Então, o custeio e a comercialização aumentou em 39%. Então, o investimento aqui em 29%. Pronaf, que aqui acho que deve ter bastante gente interessada nesses benefícios, mas aqui como Pronaf, também teve um aumento em 36%. Pronamp e os outros ali aumentaram em 37%. Taxa de juros. Não tem como não aumentar uma taxa de juros, né, se a gente teve todo esse aumento em taxas de juros aí no país. E não é aqui, no nosso país, que teve esse aumento de taxa de juros. Vou falar também um pouquinho adiante, mas Estados Unidos, por exemplo, 40 anos que não tinha um aumento em taxa de juros, que não aumentava as taxas de juros. Então, teve aumento em taxa de juros. Então, isso que está acontecendo com nós aqui, essa crise econômica, é bem importante. Acho que vocês devem acompanhar e estão sempre ouvindo aí nos rádios o pessoal falando. Mas o que está acontecendo aqui, está acontecendo no mundo inteiro. Não é exclusividade nossa, a crise econômica, o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço do diesel, câmbio, não é exclusividade que está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, e hoje as coisas todas estão conectadas. Quando a gente fala da globalização, das coisas, tudo está conectado. Se mexe, se dá um problema na safra do milho lá nos Estados Unidos, envolve todo o nosso agronegócio aqui. Então, em termos de preço, em termos de tudo. Então, a gente tem que estar bem atento hoje no mundo, não é mais só aqui na nossa região. Antigamente a gente ficava vendo só na vizinhança o que estava acontecendo para a gente saber em torno dos nossos preços. O balizador de preço, no máximo, era a Ceasa. Hoje, existem preços globais para praticamente tudo, não é só mais as commodities, que são os grandes produtos aí que movem a economia do agronegócio. Mas então teve um reajuste aqui de custeio na casa de 5% a 6% agora para o Pronaf, que é um dos dados mais importantes. Eu não vou explorar muito isso, porque a gente vai ter uma análise ali depois em cima desses dados aqui, que é o seguinte, aqui também trazendo um ponto importante, que é, sempre teve, nos últimos anos teve, mas um reforço no Plano Safra para os investimentos em sustentabilidade. A gente vai falar bastante aqui sobre isso, porque não adianta a gente correr. Não adianta a gente negar, dizer que não vai, que não sei o quê. A sustentabilidade é um tema que está movendo muita coisa e está nos envolvendo, chegou de vez, e a gente tem que estar enxergando ele pelo menos com um olhar de oportunidade para nós. Então, com relação aí a fortalecimento de pequenos e médios também, uma maior disponibilidade de recursos de custeio, taxa de juros ela é um pouquinho mais baixa, ela não está tão acessível quanto teve nos últimos anos, mas ela ainda é mais baixa, uma taxa de juros de 5% a 6%. Também tem investimento em pesca e aquicultura, eu trouxe aqui para vocês, porque é um segmento que está em ascensão, não tanto aqui no Rio Grande do Sul, aqui também estamos tendo uma nova virada aí com relação à piscicultura, que é algo que a gente estava meio estagnado e ele está retomando, mas a nível de país é um segmento que está crescendo e crescendo muito. Então, é bem legal a gente estar atento a essas oportunidades aí, que é uma outra proteína aí a nível de produtos de origem animal. Então, inovação, outro tema que também é um tema que está no nosso dia a dia. Hoje a gente fala bastante, vocês ouvem aí, a maior parte dos eventos fala e traz de inovação. A gente vai falar também um pouquinho sobre inovação, mas está dentro do Plano Safra aqui também como um tema prioritário. Vamos fazer então aqui,
como eu comentei para vocês, a gente ia ter uma análise. Eu acho que assim, no nosso dia a dia, a gente tem que saber um pouquinho de tudo para poder acompanhar e realmente poder repassar as informações e tal. Mas existem especialistas determinados em cada assunto. Então, eu pedi ali a permissão de replicar um vídeo que está nas redes sociais aqui, de um especialista, acho que é muito conhecido de vocês, que fala muito bem, que tem uma didática muito boa, um amigo meu ali da Farsul, que veio aqui dar esse recadinho para vocês aqui sobre o Plano Safra. Eu sou economista-chefe da Farsul. Vou fazer uma breve análise sobre a divulgação do Plano Safra 2023. Em primeiro lugar, é um plano bom e, sobretudo, coerente. Ele é bom porque ele vem em linha com o que nós imaginávamos e o máximo dentro do que as condições do país nesse momento proporcionam. Nós tivemos um aumento de 36% para 341 bilhões, um valor dentro do nosso intervalo de expectativa. A gente esperava entre algo em 320 e 350, então 341 é bom, focado em giro, custeio e comercialização, que é o que se espera, e ele é coerente porque ele vem ao encontro do que a lei do agro já indicava, a lei do FIAGRO já indicava, a CPR 3.0 indica. E o que é isso? É pegar cada vez mais o recurso público e direcionar para a agricultura familiar e os demais produtores, a grande agricultura, a maior parte da agricultura brasileira, tomando recursos livres, cada vez mais livres no mercado. E recursos livres, o governo não coloca nenhum centavo. Isso é importante deixar claro. A maior parte do financiamento da agricultura empresarial, ela é feita de recursos livres, que neste Plano Safra cresceram 69%. E os recursos controlados na parte da grande agricultura, dos demais produtores, da maior parte da agricultura brasileira, a parte controlada só cresceu 7%. Então, Pronaf e Pronamp, que são recursos que são 100% controlados, o governo está bancando a subvenção ao juro. Já demais produtores, cada vez mais, tomando recursos livres em bancos, cooperativas de créditos ou no mercado de capitais. 2023, de novo, a maior parte do recurso para demais produtores será recurso livre. Aliás, deste crescimento do Plano Safra, que nós tivemos de 36%, 18% foi recurso controlado e 69% recurso livre. Então veja que o Plano Safra cresce em recursos livres e o governo não bota nenhum centavo. Agora, na parte controlada, nós temos os juros. Então, o Pronaf ficou entre 5% e 6%, o Pronamp 8% e os demais produtores, a parte que é controlada, ficou em 12%. É 2 dígitos. Muita gente vai dizer que é ruim. Eu vou dizer que é bom, viu? E por que eu acho que é bom esse juro de 2 dígitos, 12%? Porque um juro de 1 dígito é bom para anunciar, mas é péssimo para operar. É um engana-bobo. E nós não podemos nos enganar. Imagina, se você pega um juro de 9% e vai ao banco e precisa pegar 100 mil reais, o banco vai lhe dar 20 mil, 30 mil a 9% e vai lhe dar 80 mil, 70 mil a 18%. Ao passo que se nós temos um juro coerente com a realidade creditícia do Brasil, eu consigo pegar, é mais caro, é 12%, mas eu pego 80%, 70% da minha necessidade com o juro controlado e vou só fazer o complemento, 20%, 30%, com o recurso livre. Então, o juro de 1 dígito, ele pode parecer bom, mas não é tão bom assim. No final das contas, o juro médio, que é o que interessa, fica maior se nós puxarmos o controlado para 1 dígito. Na parte de investimentos, houve claramente um privilégio do PCA, do ABC, PCA para armazenagem, com juro de 8,5%, o ABC ficou com juro de 7% a 8,5%, e o Moder Frota, para troca de máquinas, enfim, 12,5%. Então vejam que claramente se está indicando que o que se prefere nessa jogada toda, que é aumentar a armazenagem. E o produtor tem que estar atento, né? 12,5% fica um juro realmente bastante desafiador. Mas nós não podemos fazer investimento porque o juro
está mais baixo e nem deixar de fazer porque está mais alto. Nós temos que fazer ou deixar de fazer de acordo com a viabilidade econômica e cada um tem que calcular a sua. E a grande notícia, ao meu ver e ao nosso ver, foi o seguro rural. O seguro rural que saiu de 1 bi para 2 bi. Esse sim, acima das nossas expectativas. Agora, o governo dando uma clara demonstração de que seguro rural no Brasil é para valer. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, que tivemos uma mega de uma estiagem, as seguradoras estão pagando mais de 6 bi de indenizações aqui. Então, um seguro de 2 bilhões, sem dúvida, é a grande notícia do Plano Safra. Essa, então, foi a nossa análise. Tirar alguns pontos aí dessa análise do Antônio da Luz, né? Acho que é nada mais como um cara que tem uma didática fantástica para explicar e trazer, e estuda isso, é o dia a dia dele. Então, para falar um pouquinho do Plano Safra, mas a gente tem que entender, pegar principalmente esse último ponto que ele trouxe, né? Seguro rural. Acho que está aqui o Sicredi aí também como parceiro para tirar as dúvidas de vocês, esclarecer tudo, mas cada vez mais a importância da gente estar pensando e seguro rural. Estava ontem lá na região noroeste, lá em Juí, São Miguel das Missões e tal, conversando com o pessoal. A média ali de colheita, em algumas regiões, de soja, foi de 8 a 10 sacos. Se não tivesse seguro rural, como é que essas pessoas iam fazer? Se o custo fica lá acima de 30 sacos, se colhendo 8, como é que ia fazer? Então tem que estar muito bem preparado, então a gente tem que estar muito bem atento. Vocês conhecem muito aqui sobre seguro rural aqui, porque a maioria de vocês aqui está acostumada ali com granizo, com geada, com todos os outros problemas que a gente tem aqui, eventos climáticos aí que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Então, cada vez mais frequentes também, né, para se dizer que a gente não geadas e granizo, porque isso a gente sempre teve na história, mas eventos climáticos que estão cada vez mais frequentes. Isso mostra que não é que está mudando o mundo, mas sim temos algumas situações que vão ocorrendo em determinadas épocas que a gente tem que estar atento, né? Então, seguro rural é um dos pontos importantes da gente estar pensando. Passamos por essa primeira parte, que é essa do Plano Safra, trazendo esses dados gerais, trazendo essa análise do Antônio da Luz, ali sobre esses dados. Depois, agora, vocês vão aqui, sentem depois com o pessoal do Sicredi para entender o que vale a pena dentro do planejamento de cada um, que é bem importante, como a gente trouxe. Taxas de juros mais altas, tem o recurso, está viabilizando o negócio de vocês, vai ter recurso, mas tem que estar muito bem planejado, porque o negócio tem que permanecer. Então, não adianta a gente se atirar e depois quebrar logo adiante. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ter pé no chão e investir sempre de acordo com o nosso planejamento. Trouxe alguns fatos relevantes aqui, para a gente pensar junto. Aqui, algumas coisas que estão realmente norteando o nosso dia a dia, principalmente nesses últimos meses, nosso dia a dia. Bom, como eu comentei com vocês, a gente, por mais que não tenha tanta produção de milho, a produção de milho não seja o foco, o milho impacta sim na maior parte da avicultura, no leite, no suinocultura, impacta bastante. Então é importante saber que teve um reajuste aí nas projeções da Conab, bom, positivo, aumentou então nosso reajuste agora para 271 milhões de toneladas de milho. Isso em função da colheita que está iniciando, ela está no estágio inicial, aí tanto no Paraná quanto no Mato Grosso e tal, da safrinha do milho, que está vindo muito bem, então se reajustou essa previsão de safra do milho, um ponto positivo para nós trazer aqui. Outro dado legal que eu estou trazendo aqui é que a população ocupada do agro, ou seja, pessoas que estão envolvidas com o agro, tanto produtores quanto pessoas trabalhando no agro, ali já está em 18,74 milhões de pessoas. Esse número também aumentou. Isso mostra que sim, o nosso segmento é ascensão. Nós estamos crescendo, nós estamos cada vez mais assumindo um lugar que a ele a gente merece, né? A indústria de fertilizantes entregou 13,7% a mais aos agricultores em relação ao ano anterior. Então, todo esse receio que se está em cima do fertilizante, eu vou mostrar alguns gráficos aqui, mas todo esse boom, essa problemática que se criou em cima dos fertilizantes, inclusive aumentou demais o valor, por enquanto, 13,7% entregue a mais. E tem um outro dado aqui, a importação de fertilizantes cresceu 16% a mais no primeiro semestre de 2022 e 2021. Ou seja, nós estamos com aquela preocupação de se vai ter, se não vai ter fertilizante, mas nós temos mais do que no ano passado.
Então, essa preocupação ela não é tão necessária assim. A gente tem que ter cuidado também com essas especulações e com esses movimentos que se criam. Nós temos, sim, importamos mais fertilizantes, nós temos toda aquela garantia da conversa do Putin lá, que está garantindo que vai ter as entregas todas para o Brasil. Por enquanto, ele está só falando, né? Quero ver se isso está se concretizando. E a gente já está garantido para a nossa safra. Para a safra desse ano, aí, a gente já está garantido, está com números até maiores do que os números anteriores em termos de importação de fertilizantes. Outros pontos que a gente tem que estar atento que vai impactar nos nossos grãos, principalmente aqui, e, de novo, impacta nos grãos, impacta nos outros segmentos também, porque os animais aqui se alimentam dos grãos, então impacta e esse impacto acaba sendo geral. Como que vai funcionar a exportação de grãos da Ucrânia? Será que eles vão conseguir exportar? A gente está vendo que a situação só se agrava lá. Não dá sinais de que vai melhorar aquela guerra que tem lá na Ucrânia e na Rússia. Então, isso pode impactar e até ser oportunidades ainda para aumentar a nossa exportação. Ainda os nossos grãos, caso eles não consigam abastecer os mercados tradicionais deles, aonde que eles vão buscar esses grãos dos outros países que compram da Ucrânia naturalmente, ou até nós que compramos o trigo deles. Então, isso impacta também no nosso dia a dia, que a gente tem que estar atento. Aqui também, uma coisa que é importante, eu vou só dar esse dado aqui, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Preço pago para a importação dos adubos, ele cresceu de $324 a tonelada para 792. Então, aumentou o valor do fertilizante. Isso da importação. E eu trouxe isso para a gente falar daqui a pouquinho, quando a gente for falar um pouco mais sobre os fertilizantes. Mas o que é que está acontecendo realmente no agronegócio como um todo hoje em dia? O que está impactando todo o nosso agronegócio? Quais são os principais pontos que estão trazendo? Que, como eu disse, né, acontece lá fora, mas impacta o nosso dia a dia aqui. Então isso a gente tem que estar bem ciente. Primeiro ponto é essa guerra. Guerra Rússia-Ucrânia, ela causou um transtorno, realmente, principalmente nessa cadeia do fertilizante, no petróleo, nos diesel, na taxa de juros, isso aí tudo tem relação também com esta guerra. O diesel, então, como o diesel está com um valor absurdo, valor mais alto, ali, isso é transporte, logística, o trator, o dia a dia na propriedade, alto impacto no nosso custo de produção. Câmbio também não está dando muitas esperanças de que ele vá baixar, ele vai se manter até possivelmente aumentar. Taxas de juros, como eu comentei com vocês, não tem como a gente pensar que o câmbio pode melhorar se os Estados Unidos está aumentando a taxa de juros deles, com algo que não acontecia, como eu comentei antes, ali em 40 anos. Então, a gente tem que estar bem atento a essas coisas. Custo de produção. Não tem nada que se falou mais no agronegócio até hoje em dia, nesses últimos tempos, do que o custo de produção. Realmente é isso que está impactando o nosso dia a dia hoje. Então, não tem como a gente produzir sem estar atento no que está acontecendo no nosso custo de produção. E isso impacta também até no plano safra. A gente tem que pensar e colocar esses valores dentro da nossa realidade, dentro do custo que a gente tem hoje. Porque a tendência é que esse valor não vá melhorar. Esse custo de produção que está hoje, não tem... Ali, só para trazer um ponto para vocês aqui, a gente vai falar dos fertilizantes ali, que esse custo, a gente já está entendendo que esse valor não vai baixar, esse valor vai continuar assim, mas, por exemplo, aqui, outro impacto da guerra, que a gente nem imagina que essas coisas possam acontecer, mas a BASF é uma das empresas aí que mais tem produtos aí defensivos, insumos aí que no nosso dia a dia aqui que a gente utiliza. BASF tem uma das maiores indústrias deles, das fábricas, das plantas de indústria deles, está na Europa e é abastecida pelo gás que vem da Rússia. Eles agora estão numa corrida gigante fazendo uma nova planta na China. Porque não se sabe se eles vão conseguir ter o abastecimento do gás que vem da Rússia. Porque a Europa está fazendo embargos com a Rússia, os Estados Unidos está fazendo embargos com a Rússia. Está tudo uma confusão. Se trava o gás que abastece a energia da planta da BASF, vai faltar produto no mercado, pode aumentar o preço. Então, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo lá na Europa,
lá na guerra que vai impactar e pode impactar o nosso dia a dia aqui. Então são coisas que podem acontecer, que até agora não aconteceram, espero que também não aconteça, mas coisas que podem impactar o nosso dia a dia aqui e a gente tem que estar bem atento, por isso que a gente traz isso aqui. Então, 3 pontos aqui importantes aí que impactam o agronegócio hoje em dia, ali, que impactam o nosso custo, a guerra, preço do diesel e o dólar, câmbio principalmente. E claro, né, não tem como a gente não trazer outro ponto que a gente sempre já está acostumado, esse é nosso dia a dia, que impacta o nosso dia a dia, que é o nosso clima, né? Algo que a gente adora falar, né? Adora falar de clima também, porque é algo que a gente já está mais acostumado aqui a lidar. Bom se fosse se a gente só tivesse esse problema ainda, né? Mas ali, ó, falando dos fertilizantes, trazendo falei do dado que a gente aumentou em mais de 16%, a compra de importação de fertilizantes. Está aqui os números, ó. Em azul é 2022, em laranja é 2021. Esse dado aqui é do Cogo, da Inteligência Agronegócio, ele também teve com vocês aí já no Plano Safra, né? Mas mostrando que nós estamos importando mais fertilizantes ali do que em 2021. Então, toda aquela conversa que se deu, claro que no início ninguém sabia, quando estourou a guerra, todo mundo ficou apavorado. Lá em março, quando começou a guerra, em março ali, todo mundo ficou apavorado, que como é que vai acontecer? Porque 28% dos nossos fertilizantes vem de lá. Então, todo mundo se apavorou, automaticamente deu aquele boom no mercado e o preço aumentou naturalmente, subiu, a gente foi muito impactado por isso, e se teve todo aquele receio de vamos ter ou não vamos ter fertilizantes? O que vai acontecer? Como que vai ser? Como que vai funcionar? Então, está se mostrando que sim, nós podemos se acalmar, a poeira já baixou, a gente sim vai ter fertilizante. Os fertilizantes estão vindo em maior volume, inclusive, e a gente vai ter fertilizante. E agora o preço. Outra coisa, né? Que agora a gente vai falando, bom, o preço, todo mundo deve estar acabando, mas compro? Quer sair daqui já agora e comprar fertilizante. Compro ou não compro fertilizante? Como é que esse preço vai acontecer? Bom, o preço do fertilizante está baixando. Vocês devem estar acompanhando aí que o preço do fertilizante ele baixou um pouco sim. Não acho que vá baixar muito mais do que isso. Não tem indícios não ir no mercado que vá ter baixar muito mais o fertilizante que isso. Pode ser que baixe mais um pouquinho, sim, pode ser que baixe mais um pouquinho pelos volumes que está vendo, pela uma demanda menor. O pessoal está comprando menos fertilizante porque o preço está muito alto. Então, uma demanda menor, acaba que pode ser que o preço baixe um pouquinho. É muita coisa? Não vai baixar muito. Por que não vai baixar muito? Vocês viram que a gente importou fertilizante 144% com valor maior do que importamos nos anos anteriores. Então ele não vai voltar nos preços que a gente pagou antes. Não tenham essa esperança de que o fertilizante vai baixar muito e vai voltar a ter esses preços, porque agora já se empolga que está baixando. Não, ele não vai baixar. A gente já comprou mais caro, como é que ele vai baixar mais? Ele não vai, ele está tendo um reajuste, uma adequação no preço que ele vai ficar, mais ou menos. Então a gente vai ter que se acostumar a lidar com esses novos valores do fertilizante. Esses são os valores que a gente vai trabalhar. Então é importante estar atento. Não imagino que não tem indício que vá baixar muito ainda o preço de fertilizante. Então, trazendo essa resposta, é uma das primeiras respostas aí que o pessoal pergunta sobre a fertilizante, se vai baixar, não vai baixar, se vai subir, se não vai subir. Essa é uma primeira informação que a gente tem aqui do ponto. Aqui trazendo, ó, só para mostrar para vocês, ó, o pico se deu ali em março, pico do preço do fertilizante, dos principais fertilizantes aqui trabalhados, aqui, né, se deu aqui em março e começou a cair. Agora a tendência, a partir de agora, é ele ficar mais estável. Tá? Então, a princípio, não vai ter grandes quedas, grandes mudanças no preço do fertilizante. Vamos falar então um pouco das nossas cadeias, dos nossos setores. Vamos conversar um pouquinho. Eu vou trazer sim alguns números, mas a ideia não é ficar passando muito número, ficar passando muito dado. A ideia é a gente fazer mais uma conversa em cima de algumas oportunidades, algumas tendências aqui, porque hoje a gente tem muita informação, né, disponível para nós. Todo mundo aí tem condições de chegar e buscar essas informações, está tudo muito, tá por aí as informações disponíveis nas redes sociais. Se não sabe, pede ajuda para um vizinho, pede ajuda para alguém, mas tenha à disposição. Informação, ali é o que mais a gente tem hoje.
Agora, a gente tem que saber o que fazer com ela, né? Esse é o principal. Não adianta só a gente ter informação e não saber como usar. Então, esse é o ponto principal que a gente tem que estar pensando, trabalhando. Saber como usar essa informação ao nosso favor. Colocar isso no nosso dia a dia. Outra coisa que a gente viu na pandemia, que agora está todo mundo sabendo de tudo, né? Surgiu um monte de médico aí na pandemia. Todo mundo tinha uma receita, né? Todo mundo tinha alguma receita, todo mundo sabe de tudo. Então, e do agronegócio, a mesma coisa. Né? Não tem um que não fale do agronegócio. Né? Nunca pisou no campo, nunca pisou na terra e vai lá e é expert em agronegócio. Então, o que mais tem aí é gente que sabe de tudo hoje. Né? Cadeia da carne. Né? Uma coisa importante, né? Eu, como o Eduardo, aí, quando me apresentou, falou que eu sou produtor rural. Eu sou produtor, agora eu estou com a minha propriedade só no litoral. Antes eu sou de origem aqui da Serra, aqui a família é de Nova Prata, Paraí, um lado da família, os Bordion é de Nova Prata, os Bringuente é aqui de Cambará e São Francisco. Então, sou dessa região aqui dos dois lados da família, e aqui em cima, ali em Cambará, a gente sempre teve pecuária, né? Família, meus avós, meus tios ainda têm ali pecuária aqui em São Francisco. Hoje eu tô no litoral, sou biquíra da praia, ela tem uma propriedade lá no litoral, e tenho pecuária, e ovinocultura e eucalipto. Mas a minha origem sempre foi na uva. Sempre foi na uva. Cresci embaixo do parreiral, fazendo uva, vinho. Inclusive, como eu comentei com vocês, né, todo mundo tem uma receita ali na pandemia. Né? A minha receita, a minha dica na pandemia é o vinho. Né? Bebendo vinho, não tinha problema. Por isso que eu bebo todo dia, né, para meu remédio. Tem que beber um vinhozinho para manter ali o padrão e não ter problema. No momento que eu dei uma relaxada no vinho, aí eu peguei o Covid. Passei 2 anos sem ter o Covid. Peguei o Covid 2 meses atrás. Dei uma relaxada no vinho e acabei pegando o Covid. Sigo com a minha tese. Naquela semana eu não tinha bebido vinho e peguei o Covid. Né? Mas mantive a minha tese. Enquanto eu estava bebendo, não tinha. Então, o pessoal comentando aqui da produtividade. A nossa produtividade, a nossa produção pecuária, ela teve um salto gigantesco nesses últimos 40 anos. A pecuária realmente do país, a gente melhorou muito. Fruto de alguns pilares, como melhoramento genético, a gente teve uma melhora na nossa produção, não só nas nossas raças britânicas aqui no Angus e no Hereford, mas o Nelore evoluiu bastante. E se a gente for falar de pecuária no Brasil, a gente tem que falar de 2 coisas, Nelore e braquiária. A gente se orgulha aqui do nosso estado, né? Pega aqui os gauchinhos que tem aquela baita boina lá e se orgulha, anda com uma térmica embaixo do braço aqui e uma cuia de chimarrão, se orgulham da nossa pecuária de raças britânicas, das nossas pastagens de inverno, da Zevém e da aveia, mas a pecuária brasileira é Nelore e braquiária. E isso evoluiu muito. Não só os nossos, claro, a gente tem que ter muito orgulho, porque a gente tem, sim, uma condição diferenciada. Os nossos animais são diferenciados, a nossa produção de pasto é diferenciada, a gente tem uma condição única no país aí. E tem que explorar isso a nível de mercado, a nível de negócio também. Mas a gente tem uma condição fantástica. E a gente melhorou muito a nossa produção pecuária, então a nossa produtividade está estourando. Cada vez mais a gente vem avançando em produtividade, e isso nos enche de orgulho aí da nossa produção no país. E fruto realmente todo esse empenho, desse trabalho aí, em melhoramento não só das raças, animais, em qualidade de carne. A carne que a gente tem hoje, ela é infinitamente superior à carne que nós tínhamos antes. Se vocês vão lembrar, ali, eu pelo menos de pequeno, lembro lá daquele boi sanfona. Já ouviram falar no boi sanfona? É aquele boi que engordava no verão, emagrecia no inverno. Engordava no verão, emagrecia no inverno. Levava 5 anos para vender esse boi gordo lá para o frigorífico. Hoje a gente já está reduzindo essa nossa idade de abate, já está ali mais ou menos em 3 anos, 36 meses, mas cada vez mais a gente vem reduzindo, a pecuária de ponta hoje já está em 24 meses, e quando confina ainda mais novo ainda. E isso impacta também nos dados de sustentabilidade, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Bom, aqui trazendo um pouco sobre o nosso rebanho bovino. Ele veio baixando, né? Veio baixando ao longo dos anos, agora ele está estável, está em 11 milhões de cabeças, ele está estável, e principalmente pegando ali o porquê que esse rebanho veio baixando, pressionado pela soja. Né? A campanha, naturalmente, o berço da pecuária, onde tem pecuária para tudo que é lado, ela veio, cada vez mais a pecuária veio
se espremendo ali, a soja avançando a passos largos. Então a agricultura veio assumindo realmente um papel importante e cada vez mais a gente incentiva hoje, trabalha hoje com integração lavoura-pecuária. Porque além de que ele vai conseguir trabalhar com os dois setores, ele é a resposta técnica para todos os assuntos de sustentabilidade, plano ABC e outras coisas. Diversificação, trabalhar com mais de um sistema na propriedade, um sistema beneficiando o outro, são conceitos que hoje a gente traz que vão melhorando a nossa produção. Comentei com vocês ali da redução de idade de abate, né? Olha como é que era lá, ó. A gente vem reduzindo ano a ano a idade de abate. Hoje aqui, ali a gente tem uma redução para 36 meses de idade. Então a gente vem conseguindo hoje cada vez mais a reduzir essa idade de abate. Isso melhora em qualidade, melhora em produto, no produto final lá da carne, da nossa carne. Com relação aos preços do boi, né? Preço do boi desde novembro de 2019 foi aquele salto que deu, que ele vinha sempre na casa dos 6 e pouco, aí chegou lá em novembro de 2019, antes da pandemia, ele explodiu. Um dos principais fatores dele explodir, além, claro, de ter menos animais para bater e outras coisas mais, que são informações do setor, foi a peste suína. Então a China começou a comprar carne. Então naquela época começou os chineses a entender e começar a consumir proteína animal. E eles gostaram. E isso para nós foi muito positivo, né? Porque estão cada vez comprando mais. Então a nossa exportação hoje está bombando, né? Então a gente tem aí dados da exportação na carne. Então para mostrar para vocês, ó, o preço não oscilou muito ali nesses últimos. Pegar aqui, ó, vamos pegar 21. Essa informação é azul, essa linha azul é 2021. Caiu um pouquinho aqui em outubro. O que aconteceu em outubro? Se vocês vão lembrar, em outubro do ano passado. Embargo chinês. A China deu aqueles 2 problemas lá, que depois até se desconfia lá, mas foi aquele problema da vaca louca, que vocês conhecem, que foi 2 casos que se desconfiou da vaca louca, e não eram, foi comprovado de que não era e tal, mas isso já causou um boom ali no mercado, porque a China parou de comprar. Então o preço já caiu. Para vocês verem o quanto a China parou de comprar, mexe no nosso preço, no nosso dia a dia aqui. São coisas que a gente tem que entender, o quanto que as coisas estão conectadas hoje. Está tudo muito conectado. Então depois o preço voltou para a normalidade, e aqui em 2020 também segue. Começou ali em 11 reais ali em dezembro, em janeiro ali, que ele voltou do patamar de dezembro, e vem se mantendo ao longo do ano aí nessa casa de 11, 11,50, nessa estabilidade. Também não deve sair muito disso. O que pode mudar no preço agora da pecuária? Isso que aconteceu agora essa semana. Isso aí pode dar um reflexo gigante na pecuária. A aftosa na Austrália. Não sei se vocês ouviram falar já que tem um suspeita e casos que pode dar aftosa na Austrália. Se realmente se concretizar a aftosa na Austrália lá, que ainda estão numa discussão, vai mexer no preço. Por quê? Porque a Austrália é um dos maiores competidores nossos, assim como a Argentina e tal, na exportação. Então, se não tiver, a Austrália não estiver mandando carne, exportando carne, por causa da aftosa, com certeza vai dar reflexo no nosso preço. Novamente, temos que ficar atento no que está acontecendo lá fora, que impacta o nosso dia a dia aqui. Aqui mostra, então, só rapidamente, que eu já estou avançando, acho que nós vamos ficar aqui até... Nós temos até de tarde, né, para falar, né, Daniel, aqui, a gente combinou, né? Eu estou... Ó, brincadeira, pessoal. Ó, o preço, então, ó, começou ali em janeiro, ali, vamos pegar aqui o preço do boi e o preço da vaca gorda, se mantém, ó, vocês podem ver que ele não teve mais tanta oscilação. Então, ele deve ficar mais ou menos nessa faixa, se nada acontecer de diferente. Tá? Então, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas não vai cair muito disso, não vai subir mais muito desse preço aqui. O terneiro. Terneiro também agora é uma tendência da gente estabilizar. Ele teve aquele boom do terneiro, porque tinha dificuldade de encontrar, aquela coisa toda, ia faltar terneiro, tem até eventos aí dos nossos parceiros do Senai, que é de onde virão os terneiros, que é aquela preocupação de que não tem mais vaca de cria, de onde é que vai vir os terneiros e tal, mas agora a tendência do preço está começando a se estabilizar. Aqui, ó, esse em vermelho é 2022, é o ano que a gente está, a tendência é mais ou menos ficar também nessa casa aqui e não sair muito. Ovinocultura de São Francisco, aí, ó, de San Chico, lá o pessoal de San Chico que tem ovinos, vou correr um pouco aqui, ó, mas para passar,
não somos mais os primeiros produtores de ovinos. Na época antiga da lã, onde tinha o forte da lã, que hoje a ovinocultura não é mais lã, hoje a ovinocultura é corte, então é o cordeiro, então o foco principal da ovinos. Então agora nós estamos aí em terceiro colocado no país, ali no saldo, e com um rebanho que diminuiu muito ao longo dos tempos, aí de 2013 para 2021, ó, quanto diminuiu o rebanho bovino. Hoje aí nós estamos aí na casa dos 3 milhões, 2 milhões 900, aí 73. E um abate, ó, de 2 milhões nós só abatemos 205 mil. Porque a ovinocultura, vocês sabem que tem muita subsistência, aquele abate informal, aquela situação que eu, por exemplo, lá em casa, nos meus ovinos lá, um por mês é para o consumo, né? Isso não aparece nessa conta, né? Então isso é muito tradicional dentro do... E é legal, não tem nada, não tem nenhum problema, não tem nada fora da lei nisso, é um processo legal, mas quando a gente começa a analisar só os dados frios, sem conhecer alguma informação, tu começa a pensar o que está acontecendo, né? Que em quase 3 milhões de cabeças, só 205 mil aqui que é abatido. Então é para a gente entender o quanto que a ovinocultura ainda tem a evoluir. Quanto que a ovinocultura ainda tem a ser profissional e não ser só para a subsistência das propriedades. Mostrando aqui só rapidamente, então ali do total de abate, 112 mil aqui, ó, é menores de 12 meses, que são o nosso cordeiro. Que hoje a gente fala muito, né? Praticamente já não se fala mais em ovelha, ali se fala em cordeiro. Quando vai comer carne ali, e até isso é muito positivo, a gente tem que cada vez mais mudar essa perspectiva e consumir cordeiro, que é a carne mais nobre, é onde mudou os patamares. Aqui, se a gente começar a perguntar ali, com certeza deve ter alguns aí que dizem que não come carne ovina porque tem o ranço da gordura, aquela coisa toda. Isso mudou bastante com o profissionalismo aí, cada vez mais a gente trabalhando com carnes de qualidade, não é mais carnes com foco em lã, são em carnes com duplo propósito ou raças de carne e abatendo cada vez mais cordeiros. Então a nossa carne ovina hoje, e essa gurizada nova que está vindo, está aprendendo cada vez mais a consumir. O nosso consumo é muito baixo de ovino, ele não chega a 500 gramas por pessoa. Se a gente for pegar o consumo de carne ovina no país, é muito pequeno. E a gente pode olhar num olhar negativo disso, né? Bom, consumo de não dá nem 500 gramas de carne ovina por pessoa no país. Pode ter um olhar negativo. Eu já enxergo isso como uma baita oportunidade. Se a gente aumenta esse consumo para 1 quilo, dobra o consumo 1 quilo por pessoa, nós não vamos ter ovino mais para bater no estado aqui, já bate tudo só para abastecer a nossa população. E a carne ovina tem outro detalhe, né? A gente é importador de carne. A gente exporta tudo. Carne ovina a gente importa. A gente não tem para abastecer a nossa população. Já não consumimos nada. A gente consome 500 gramas. Não é nada, né? E ainda a gente não tem para abastecer a nossa população. A gente tem que importar. Então, olha que baita oportunidade que a gente tem na ovinocultura. Fora que a ovinocultura é muito mais eficiente, né? Se a gente for pegar uma ovelha ali, vamos botar aquele dado ali, ó. Isso aqui é uma taxa de desmame, tá? A nossa taxa de desmame está em 58% mais ou menos aqui no estado. E a taxa de desmame, ali como uma meta, pode ser de 120%. Quando é que tu chega nisso na bovinocultura? Nunca. Bovinocultura, se tu for muito bom, tu chega em 90%. Que a vaca só te dá um terneiro por ano. A ovelha pode te dar 2. Como só tu ser mais ou menos ali produtor, tu já consegue ter 2 cordeiros por ano ali na ovinocultura. Vamos lá. Leite. Quando a gente entra aqui no leite, vamos falar um pouco do leite da Serra Gaúcha aqui, né? Produção aqui de 412 milhões de litros de leite. Tem aqui Piá e Santa Clara, acho que são as 2 maiores empresas aí que tem na região. Média de propriedades aí de 37 hectares. E a gente tem aqui, ó, na Granja Tang, aqui, só fazendo uma propaganda deles aqui, a vaca aí com os maiores índices de produtividade do Brasil. Não é só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né? Então, tem eu tive uma oportunidade de trabalhar um tempo antes ainda do Sebrae, trabalhar como consultor em umas propriedades ali da Santa Clara. É fantástico, fantástico. A produção que se tem aqui na Serra, o trabalho que é feito aqui é realmente muito bom. E a gente tem que ter bastante orgulho aí do trabalho que deve ter aqui produtores de leite aí, que é um segmento que realmente, quando eu falei do produtor corajoso, tem alguns segmentos que a gente tem que ser ainda mais corajoso, né? E leite é aquela persistência realmente, aquela paixão, é algo que a gente tem que entender, e porque também como um negócio, está cada vez mais difícil da gente trabalhar no leite, né?
não é por nada que está cada vez mais diminuindo as propriedades de leite. E a gente sabe que isso impacta até naqueles dados ali que a gente trouxe, nesses dados que a gente vem acompanhando do preço do leite. Claro, estamos na entre-safra, claro, tem todos os outros fatores que acontecem, mas se a gente for ver, o principal impactante disso é porque a gente está diminuindo a nossa produção. Está diminuindo, tem muita gente deixando a propriedade. E ela está passando, sim, por um momento delicado. E aí aumenta o nosso reforço da gente buscar ser cada vez mais profissional. Se a gente não for profissional, para a gente entender como que a gente vai gerenciar todos esses problemas de custo de produção e sim, produzir mais, aumentar a nossa produtividade, melhorar o nosso produto, aí a gente tem que realmente buscar cada vez mais essa eficiência produtiva para a gente se manter no negócio. Porque a gente não pode esquecer que o agro todo está em alta. Todos os negócios estão bombando. Alguns passando um pouco mais de problema, como o caso da olericultura, que a gente vai falar um pouco adiante. Todos têm algumas dificuldades e tal. Mas, se a gente não for eficiente, o outro vai ser e vai nos levar adiante. Vai nos comprar e a gente vai deixar. Então, a gente tem que estar hoje, realmente, para a gente permanecer no campo, a gente tem que ser profissional, cada vez mais profissional, cada vez mais eficiente para a gente permanecer no negócio hoje. Bom, aqui é só trazendo um pouco do cenário do Estado, né? São 137 mil propriedades rurais aí em 493 municípios. Aí, quase todos os municípios do Estado têm aí produção de leite. Uns dados da Emater, aí também nossa parceira, que está sempre nos cedendo números, aí, faz um trabalho fantástico aí de assistência nas propriedades. Claro que gostaria sempre que tivesse mais pessoas na Emater para poder ajudar, né? Porque é uma instituição que colabora muito aí com o agronegócio. A gente sabe que a assistência técnica é um dos principais gargalos. Se a gente tivesse condições de ter mais assistência técnica, com certeza a gente teria condições de aumentar ainda mais os nossos números aí de produtividade que a gente vem falando aqui, né? Mas, aqui, por que esse preço está tão alto aqui, né? Vocês sabem melhor do que o preço para o consumidor, e daí vem a mídia, vem derrubando, vem falando um monte de coisa ali. Mas você sabe, o preço, basicamente, por que o preço caiu? Porque, olha o volume de leite entregue no laticínio em 2022. Olha a queda que deu aqui no início do ano. Então, menos leite, menos produto, aumenta o preço. Todo o nosso negócio é lei da oferta e demanda, né? Tem mais produto, preço cai lá embaixo. Tem menos produto, preço sobe. Sempre assim, no nosso negócio a gente tem que saber. Porque a gente sabe que, quando a gente pensa assim, vou botar preço no nosso produto, a gente tem como agregar valor ao nosso produto. Agora, botar preço no nosso produto a gente não coloca. O produtor rural não coloca preço no produto dele, né? Quando a gente vai comprar fertilizante, a gente chega lá na pecuária lá e pergunta quanto é que custa o saco do fertilizante. Quando a gente vai vender o nosso produto, a gente pergunta quanto é que tu está pagando. Olha a diferença disso, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pergunta quanto é que custa. Quando a gente vai vender, a gente pergunta quanto é que tu paga. Então a gente não bota. Vocês já pararam para pensar que o clima influencia mais no preço do agronegócio que o produtor? Se cai um granizo, se dá uma enchente, se dá uma geada, o clima tem mais poder de mudar o preço do nosso produto do que nós, produtor rural. Então, a gente tem que ser eficiente em produzir, em agregar valor ao nosso produto e tal, achar nichos, outras coisas que a gente vai falar, porque botar realmente preço, quem bota é o mercado. Lei de oferta e demanda. Com raras exceções, né? A gente tem, não, mas eu boto meu preço lá no mercado. Raras exceções, a maioria é assim que se trabalha. Mel, também tem aqui uma boa produção de mel, só falando dados gerais aqui, né? Então, trazendo aqui, são 37 mil, o Rio Grande do Sul também já não é mais o principal produtor do país, então a gente está em segundo lugar, está crescendo, está se incentivando cada vez mais. O mel teve uma retomada muito boa agora com a pandemia, por todas as questões de imunidade, que as pessoas buscando produtos que tragam mais saúde, tragam mais imunidade para elas. Então o mel deu uma retomada, tem valores melhores ali. E só trazendo aqui os principais
municípios aqui do estado, as principais regiões, a Serra está aqui em 3º lugar aqui no estado como maior produtor, e Cambará já aparece aqui como os 10 principais municípios aqui de produção de mel. Ovos. Ovos é um outro segmento delicado, né? Quando a gente começa a pensar, se tem produtores de ovos aqui, ó, eu até conversei com um produtor de ovo aqui antes para vir aqui, mas o pior momento já passou, né? Aquele pior momento ali que teve a produção de ovos, acho que já passou. O que aconteceu? Aconteceu um remanejamento ali, de algumas propriedades começaram a produzir menos ovos, deixaram de produzir porque o custo estava muito alto, não estava valendo a pena, não estava tendo renda, produziram menos ovos no mercado, o mercado bombando, o mercado pedindo cada vez mais ovos. Então vocês vão ver aqui que aumentou, olha como é que está o consumo per capita. Depois até eu tenho uma informação ali, ó, que mostra que nós partimos aí 10 anos atrás de 140 e 150 ovos, já aumentou aí mais de 100 ovos em 10 anos, por pessoa. Então isso é consumo per capita, por pessoa. Hoje está 257. Então, cada vez... Claro, as carnes estão com um valor mais alto, tudo o pessoal está indo para outras fontes de proteína, buscando o ovo, que estava mais em conta. Diminuiu a produção. O pessoal pedindo mais, querendo consumir mais, aumentou, então melhorou um pouco. Ainda não está bom, né? Não vamos também achar que agora produzir ovo está bom, que não está bom ainda. Ele está, ali as margens ainda estão esgueladas, mas está melhor do que estava, pelo menos está se mantendo. E outra coisa, né, pessoal? Mais uma vez, muito eficiente para a gente se manter nesse negócio, porque o custo, como eu comentei, não vai melhorar. Então a gente tem que saber lidar com o custo de produção como ele está. Aqui, ó, só para mostrar para vocês essa evolução aí do consumo per capita, né? De 148 em 2010, ó, em 2021, aí, 2022, ó, 2021, 257. E o dado de 2022 projetado é de mais quase 270. Já vai dar mais um salto aí no consumo de ovos. Então, o consumo está reagindo. Ah, e tem outro fato que eu não falei, né? Exportação é minúscula, mas é produção para consumo interno. E aqui é só mostrando o valor da produção, ó, como o valor baixou. Baixou por quê? Porque baixou a produção. Baixou a produção. O pessoal começou a produzir menos, porque não estava valendo a pena, não estavam conseguindo produzir, aí baixou a produção, baixou um pouco o valor da produção. Frango. Todos esses, né? Ovos, frango, suínos, o leite, são segmentos que estão sendo muito pressionados pelo custo. Muito pressionados pelo custo. Porque cada vez mais a gente tem uma disputa, nosso milho, que é um dos principais alimentos aí desses setores, desses segmentos, o milho hoje agora tem mais uma oportunidade surgindo com força de exportação do milho. Milho, antes a gente tem um grande volume de exportação de soja, e o nosso milho a gente tinha um volume maior no consumo interno. E o milho agora está com uma oportunidade gigantesca de cada vez mais exportar milho. Então, cada vez menos a gente vai ter milho aqui para o nosso consumo interno. Então, a gente tem que estar bem atento aí ao nosso custo de produção. Mas o frango a gente é primeiro em tudo, né? Não em volume de produção. A produção do frango nos Estados Unidos é o primeiro colocado, eles são os maiores produtores. A gente está ali taco a taco com a China, que é o segundo colocado, mas a gente é o primeiro em exportação. Então, nosso frango aí sempre líder aí na exportação, e é o que segura, né? É o que segura realmente os preços, cada vez mais essas demandas aumentando por essas fontes de proteínas, é o que segura, é o que vai nos manter, e agora a gente tem que cada vez mais entender como que a gente faz o nosso negócio aqui, o nosso custo de produção em relação ao preço de venda, para a gente conseguir se manter. Mostrando só então onde abate suíno, onde é que a gente está? O Rio Grande do Sul está em terceiro colocado aqui, ó, maior produtor e abate de frangos, ó, perde só para o Paraná e Santa Catarina. São as principais regiões sul aí. Aqui é só para mostrar a diferença do Brasil e dos Estados Unidos, ó. Brasil, então, ele está ali na casa dos 3 milhões, e Estados Unidos lá nos 20, né? Uma produção bem maior. Só que a diferença é que os Estados Unidos, o consumo interno, porque eles exportam só 3 milhões, e o Brasil ali que é o primeiro na exportação. Então, o consumo interno nos Estados Unidos é muito grande. Aqui é só mostrado quanto que o consumo nosso também vem evoluindo, né? A gente passou aí de 44 quilos para 45, cresceu 1 quilo aí nesses últimos tempos, ele vem
crescendo aí o consumo. Suíno é aquela coisa, né? Teve muito mal, segmento que teve, passou bastante trabalho e tal, depois cresceu por causa da peste suína, veio como começou a aumentar o consumo também, como uma outra fonte de um pouco menor de valor, mas está muito apertado ainda para a suinocultura. Não tem nenhuma novidade assim, para dizer para vocês, vai melhorar bastante. Não, a suinocultura ainda está num momento delicado, principalmente também em função do custo. Então não é nada ainda que a gente possa dizer que está melhorando. Aqui, mostrando que o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de suíno do estado, aqui, do país, ali, né, tá aqui em segundo lugar, e a suinocultura aqui a nível de mundo fica muito longe aí da China e dos Estados Unidos. Esses aí são os maiores produtores, e a gente está em exportação crescendo, né, crescendo um pouquinho ali. A gente está na exportação aqui, o Brasil vem ali em quarto lugar e está crescendo como uma oportunidade. Aí, ó, vocês podem ver que a exportação brasileira está crescendo, muito em função da peste suína lá, e isso pode ser que ajude o setor aí a se manter. Então, se cada vez mais, agora com essa história da Rússia lá, pode dar uma travada, a Rússia é um grande comprador, não é o nosso principal comprador, a China ainda é o nosso principal comprador, mas ainda isso pode mudar. Aí se a gente pega os consumos per capita aí das carnes, das principais carnes, bovino, frango e suíno. Suinocultura aumentou um pouco, não muito, mas aumentou. Isso aqui trazendo desde 2008. Se a gente trouxer dados mais atrás, dados anteriores, a gente vai ver que a suinocultura evoluiu muito. Mas dos últimos 10 anos, aí, mais ou menos, ela está vindo ali de 13, 14 para 16 quilos ali. A avicultura aumentou, está na faixa dos 50 quilos, lá, como a gente falou antes. E o que está caindo? Bovinos, né? Bovinos, que é aquilo que a gente falou antes. Preço aumentou bastante o preço para o consumidor final, vão buscar outras fontes alternativas. O que segura a bovinocultura? Reduziu muito o número de animais, reduziu muito o número de abate e a exportação. Por isso que o preço do boi não está caindo. Porque nós seguimos numa crise econômica no país, a gente não pode esquecer disso, né? Vamos falar da horticultura, das frutas e hortaliças um pouquinho, só trazendo dados gerais, tá? Mas produção, aqui a gente tem de hortaliças aí na casa de 33 milhões de toneladas, e frutas aí na casa de 41, e o Sudeste é o principal produtor aqui no Brasil. Se a gente for pegar quais são as principais hortaliças aqui, ó, mandioca é a primeira, aí muito puxada lá pelo Nordeste, isso aqui é Brasil, mandioca, depois tomate e batata. Esses são os principais aí hortaliças no Brasil, né, quando a gente pensa em todo mundo. Se a gente for pegar aqui a fonte da Emater, aqui ali de 2020, dados aqui no Rio Grande do Sul, a batata já vem como o primeiro produto aqui produzido em número de propriedades, e a mandioca muda de nome quando ela chega aqui no estado, né, ela vira aipim. Então a mandioca aqui no estado ela está em segundo lugar, depois vem outros aqui que vão acompanhando. Esses números aqui depois a gente pode replicar para vocês. Se for pensar na comercialização, tá? Comercialização Ceasa. Nem toda a nossa comercialização é na Ceasa, mas mais de 50% do que a gente produz aqui no estado, dos setores de frutas e hortaliças, passa na mão da Ceasa, né? Então a comercialização de Ceasa, a gente tem lá o tomate despontando em termos de produção, de volume de produção e de valores também, né? Tomate despontando, batata vem em segundo lugar. São dois segmentos que sim tem muita produção e a principal produção é aqui da região, né? Então, falando da serra toda, né? Comercialização de frutas, então, aqui, ó, banana é um dos principais, não influencia tanto aqui na região, mas a gente tem ali, essas são as principais frutas comercializadas na Ceasa, ali a maçã aqui que é a nossa, a uva também tem um impacto muito grande aqui na região. Essas são as principais frutas comercializadas aqui na Ceasa. Você vê que o morango, que tem uma grande produção aqui na região, e as frutas de caroço, como pêssego aqui e tal, elas já estão mais aqui embaixo, mas estão entre aí as principais. Comercialização na Ceasa só da Serra, só dos municípios aqui da Sicredi Pioneira. Aqui eu pedi lá para o Clayton, lá da Ceasa, para ele fazer um levantamento dessa comercialização dos produtos aqui da Sicredi Pioneira. E o que a gente enxerga, né? O tomate despontando, né? O tomate dentro dos municípios aqui principal produto que sai aqui dessa região para a Ceasa é o tomate.
E ainda que não estão todos aqui, né? Tá o tomate longa-vida, o tomate gaúcho, ainda tem o italiano aqui na linha. Se somar todos, o tomate vai mais longe ainda. Então, o tomate é um dos principais. Depois a gente tem as uvas, né? Claro que a uva é uva de mesa, né? Então é um dos principais produtos. Aí tem couve-flor, muito forte ali, brócolis também. E as folhosas, né? No caso do alface, ali representando a cadeia, além das frutas de caroço. Então, principais produtos aqui, vindo aqui da região. Tem outros, tem muitos outros. Vocês sabem que tem muitos outros aqui. Acho que o Eduardo, quando fez aqui a fala inicial, ele trouxe que são 60 e poucos produtos, né, que a gente tem. Então aqui, ó, uma quantidade gigante de produtos que vem aqui da região. Produção brasileira de frutas, então, isso é no Brasil. Laranja, banana aí são as principais, e aí que a gente tem no país, em termos de volume de produção e até de valores. E quem puxa a exportação, que a nossa exportação chegou na casa de 1 bilhão. Isso a gente tem que entender como uma oportunidade. Os produtores de frutas aí têm que saber que cada vez mais a exportação de frutas está consolidada. A gente vem evoluindo muito na exportação de frutas. Não é só o Nordeste. Exportação nossa aqui também da Serra Gaúcha, já tem exportação vindo daqui, e cada vez mais existe um trabalho aqui da Apex Brasil, para aumentar e ampliar mais a exportação de frutas. Então, um segmento que tem bastante futuro. Lá fora, a demanda por fruta é muito grande. Nós somos aí o terceiro maior produtor de frutas do país. A China e a Índia, que são os maiores, eles têm basicamente consumo interno. Então, a exportação está na nossa mão. Se tem alguém que vai crescer nesse mundo de frutas, é nós. Chegamos na barreira de 1 bilhão. 1 bilhão de dólares exportados. Algo que a gente o setor vinha buscando, e não atingia, agora exportamos. O que a gente exporta mais? Aquelas lá de Petrolina, lá no Vale de São Francisco. Manga, melão e outras coisas que são as principais frutas exportadas lá. Bom, uva. Uva é minha paixão, né? Uva e vinho aqui é minha paixão, e aqui no Rio Grande do Sul somos os principais produtores. A gente não é mais de uva de mesa. Lá o Vale de São Francisco cresceu muito a produção deles, e muito voltado para a exportação. Então a gente não é mais a maioria, a gente ainda é maior produtor de uva no total, entre uva de mesa e de vinho. Ali de vinho, se a gente pegar só as de vinho, a gente tem 90% da produção. Ali a gente avançou bastante. Mas não é mais a principal, ainda já tem a uva de mesa, tem muita produção vinda de outros estados também. Vinho, olha o que evoluiu o consumo de vinho. Não só sou eu que estou usando vinho como remédio, hein? Para a Covid, não sou o único que está nesse consumo de vinho. Olha como evoluiu o vinho aqui de 2017, 20, 21. Aqui a comercialização de vinho. Nós passamos ali de 15 para 27. Vocês sabem que durante a pandemia, a gente rompeu uma meta que se buscava há muito tempo no setor, que o nosso consumo de vinho, por incrível que pareça, ele era abaixo de 2 litros por habitante ano. Não é o meu consumo, tá? É o consumo do brasileiro. Era abaixo de 2 litros por habitante. E durante a pandemia a gente passou dessa barreira. A gente conseguiu superar essa barreira dos 2 litros, aí a gente está consumindo mais vinho. Então, realmente o vinho evoluiu bastante aí nesse nível, e agradecemos a isso, né? Acho que deve ter produtores de uva aqui, com certeza, ali que agradece demais. Maçã. Maçã também é outro setor, outro segmento muito importante aqui para a nossa região, ali principalmente para os campos de cima da serra. E se a gente for ver, na safra, naquela super safra de 2021, a gente passou Santa Catarina, né? Que a gente vinha atrás de Santa Catarina, e ali em 2021 a gente passou Santa Catarina ali em termos de produção em 2021. 2022, claro que a seca nos prejudicou bastante, a produção foi menor, mas a qualidade dos frutos foram maiores. E quem tinha fruto ganhou muito dinheiro nesse ano aí na safra, porque realmente os preços foram lá em cima, né? Então isso nos mostra também o quanto que é importante a gente tem que estar preparado para as questões climáticas, né? Melão. Trouxe o melão por quê? Porque é um dos produtos de exportação e porque é algo a ser perseguido. O que a gente vai perseguir? Começar a produzir melão, aumentar nossa produção de melão? Não, não é isso. Não é começar a produzir melão. A gente tem que produzir aquilo que a gente entende que é o melhor para a nossa área, para a nossa região. Mas, o que o melão conseguiu? Respeito no mercado. Tu compra melão hoje, tu não erra. Tu não precisa mais escolher o melão na gôndola. O melão brasileiro hoje é só pegar, botar no carrinho e levar para casa. Dificilmente vai ter um melão que não vai estar bom. Isso é um reconhecimento no mundo inteiro do nosso melão. Isso a gente conseguiu com
produtividade, qualidade na produção, e hoje esse melão hoje é de qualidade superior e padrão de qualidade, algo que a gente tem que perseguir aqui. Então isso é que a gente tem que buscar. Por isso que eu mostrei o melão aqui, porque a gente não é, a gente está aqui, ó, lá no 6º colocado de maior produtor de melão, mas o padrão do melão brasileiro é fantástico, e isso que a gente tem que perseguir cada vez mais sendo profissional. Bom, falar do morango, né? Morango não é, todas as olerícolas, todas essas culturas, elas estão sendo muito atingidas pelo alto custo. Por quê? Porque a gente viu o reajuste em todas as culturas do agronegócio, praticamente, todos os setores tiveram reajustes de valores, ali dobraram, aumentaram os preços direto para o consumidor. As hortaliças estão se arrastando, né? Não teve aumentou um valor, aumentou, mas não teve um reajuste conforme devia estar para acompanhar o custo. O que a gente precisa? Cada vez mais a gente precisa ser profissional nesse negócio. A gente precisa estar muito bem preparado para continuar produzindo e tendo pelo menos a nossa margem. Não vai mais ter uma margem alta na produção, mas a gente tem que ter margem de produção. Então a gente tem que estar muito bem preparado com uma gestão cada vez mais profissional do negócio. E acompanhando alguns números para a gente saber o que a gente pode avaliar e trazer desses números. Que nem eu disse para vocês, números tem por tudo aí, né? A gente tem acesso a isso na internet, tem por tudo. A gente tem que saber olhar esses números e ver o que a gente pode tirar disso. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, isso aqui é da Ceasa também, ó, em toneladas, dados de 2021, tá? Ele vem de 98, cada bolinha dessas aqui é um ano, tá? 98, 99, 2000, até chegar em 2021. Você vê que o morango teve uma ascensão em produção, em toneladas aqui de produção, e preço. E teve alguns picos aqui que sobe e desce, mas aqui, ó, ali por volta de 2019, 2020, é que ele conseguiu passar o preço em relação à produção. Então, o preço passou de produção ali a partir desse ano, e a tendência é ele ficar mais ou menos nessa faixa. Como é que a gente olha aqui em relação ao preço do morango na Ceasa ao longo do ano? De janeiro a dezembro. Olha como é que é a flutuação do preço do ano. Dados de 2017, 18, 19, 20 e 21. Não muda. O preço do morango, ele começa num valor, tem ali um reajuste ali nessa época, ali por abril e maio, tem o pico ali por abril e maio. Vocês viram, há pouco tempo atrás, o preço, a caixa do morango ali estava, acho que estava 25, 30 na Ceasa, né? Se tem produtor de morango aqui, deve ter vários, ali que viram que estava um valor mais alto, e agora já está voltando ali para a casa dos 20, uma coisa está baixando um pouquinho. Mas a gente tem que olhar isso aqui, ó, para saber quando que a gente tem que vender o nosso morango, quando a gente tiver ali, ajustar a produção para saber, bom, como é que a gente pode fazer para ter morango nas épocas que o preço está melhor, que tem condições ali. Não adianta a gente querer vender morango na época que o preço está lá embaixo. A gente tem que estar organizando. Claro que tem coisas que não dá para fazer, que depende do clima, depende de outras coisas, mas a gente tem que estar buscando fazer alternativas. A alface, por exemplo. A alface é um que vocês vão ver que... vou passar adiante ali e vou mostrar a alface. A alface é algo que a gente consegue, sim, produzir em outras épocas do ano. Então, a gente tem que saber quando que a gente vai produzir. Produz o ano todo, mas ajustar a nossa época de produção para vender nas melhores épocas. O tomate, tá? Tomate aqui com uma área... É uma das maiores do estado, como a gente comentou, uma maior aqui da Serra Gaúcha. E o Rio Grande do Sul, ele está aqui embaixo, ó, em produção. A maior produções é São Paulo, Goiás ali, né? E a produtividade, ela tem uma produtividade ali que se mantém ao longo dos anos. Batata também é outro que é um dos focos nossos aqui. A gente não tem muita ascensão na batata inglesa, mas a batata doce a gente é um dos maiores produtores aqui do país. A cenoura também é outro ponto aqui da Serra. Caxias desponta aqui como uma das principais regiões produtoras aí do país. Ali está muito abaixo ainda, claro, de Minas e Goiás, mas é um produto que a gente tem bastante conhecimento aqui, know-how, e bem importante para o nosso estado. E aqui as folhosas, né? Se a gente pega as folhosas, a gente nem aparece nos principais cinturões de produtores do país, mas são culturas muito importantes para o nosso consumo local. São culturas que mantêm a nossa alimentação. A base da alimentação aqui são as olerícolas aqui. Então, culturas bem importantes para o nosso dia a dia. E aquilo que eu comentei do morango, da mesma forma o alface. Dados da Ceasa. Se a gente pega a comercialização aqui, ó,
Olha como é que se comporta o preço do alface ao longo do ano. Ó. Isso aqui em 2021. Olha como é que se comporta o preço do alface. Então a gente tem que estar atento aqui. Ó. Ele tem picos de valor. Então a gente tem que ter o produto, são oportunidades. A gente tem que ter o produto nas épocas que tem picos de valor. A gente tem que conhecer sobre isso para a gente estar pronto ali com um produto. Ah, mas eu tenho alface o ano todo. Tá bem, então tu pega os picos bons e pega os picos ruins também. Mas a gente tem que estar, se a gente consegue botar outros produtos e fazer diversificação de produção, olhar esses números e saber quais são as melhores épocas. E mostrar para vocês o preço médio. Não é 2021. Aqui, ó, de 2010 a 2020. O preço sempre tem pico de produção em determinadas épocas, depois vai caindo, baixa e volta. Isso não é o último ano. Todos os anos são iguais. Todos os anos acontece a mesma coisa. Então é importante a gente estar atento nesses dados aqui para a gente saber produzir. Cebola é outro importante produto aqui do nosso estado. A gente tem aí uma produção bem boa, a produtividade ainda tem muito a evoluir, mas a gente tem, sim, alho, outro produto que também passa por vários problemas, porque tem muita importação de alho, então valores dele flutuam bastante, mas é um dos maiores valores desses produtos mais comuns do nosso dia a dia, é um dos que tem o maior valor de quilo na Ceasa comercializado. Então o alho do Rio Grande do Sul também está ali entre os principais estados do país. E agora vamos falar um pouco sobre as tendências, né? Quando a gente começa a pensar em tendências, vamos pensar aqui um pouco sobre a cadeia. Cada um aqui é produtor rural, tem a sua produção na sua casa ali, e vamos ver aqui, ó. Você sabe onde é que começa a cadeia das frutas e hortaliças, ou a cadeia da carne, onde é que ela começa? Será que a cadeia que eu digo é todas as pessoas que estão envolvidas naquela produção? Será que ela começa realmente na nossa casa, lá na produção rural, como a gente costuma achar que ela começa? Não, a cadeia da carne começa comigo lá, eu estou produzindo animal, é matéria-prima, eu que vendo para a indústria, eu que vendo para o frigorífico vai fazer os cortes, tal, vai botar no varejo, vai lá. Tudo isso acontece por quê? Porque tem alguém, que nós também somos, que vai lá no mercado comprar essa carne, comprar essa fruta, comprar essa hortaliça. Então, tudo isso começa, o que a gente está falando aqui, começa no consumidor. É ele que manda, pessoal. Não é nós, a gente acha que a gente não manda no preço, a gente já viu que o clima manda mais no preço que nós. E a gente acha que a gente manda no nosso produto, a gente também não manda no nosso produto. Quem manda é o consumidor. O que adianta eu produzir alguma coisa se não tem um que chega lá, tira o dinheiro dele do bolso e vai lá comprar esse produto? Alguém tem que ir lá comprar esse produto. Então, para ele, quem está comprando esse produto é que tem o poder de decidir o que ele vai comprar, o que ele vai consumir, o que ele vai dar para os filhos dele consumir. Então, importante a gente saber disso, porque a gente tem que estar cada vez mais atento, sabendo o que o cara quer comprar, o que ele está disposto a pagar, o que ele está querendo comer, para a gente pensar no nosso dia a dia aqui e realmente entender o que é importante para ele, para a gente estar levando esse produto para a nossa ponta. Então, saudabilidade. Ficou muito claro aí na pandemia, principalmente, que a saudabilidade, que é questões relacionadas à saúde. As pessoas cada vez mais preocupadas com a saúde. Pessoas preocupadas com a imunidade, preocupadas com a saúde. Bem-estar. Então, as pessoas, olha, virou símbolo de status, né? Postar uma foto comendo frutas e hortaliças aí agora é status, é bárbaro. Aproveitar essa onda das redes sociais aí, então, e o pessoal usando cada vez mais aí, divulgando o nosso setor aí com frutas e hortaliças. Consumidor cada vez mais atento no que ele quer consumir. Vocês também não querem saber aquilo que vocês estão consumindo? Vamos pensar, todo mundo aqui é consumidor também. Vocês também estão preocupados em saber se aquilo que vocês estão comprando, se aquilo tem qualidade, se não tem qualidade, se aquilo, qual é a origem daquilo, se aquilo realmente é bom, se eu posso consumir aquilo, se aquilo não vai me fazer mal. A gente quer saber o que. Então, não é o consumidor, uma figura lá, uma terceira pessoa de longe. Não é. Essa pessoa somos nós também somos consumidores. Pode ser que alguns aqui consigam produzir a maior parte da sua alimentação, mas sempre tem alguma coisa que vai ter que comprar lá fora. Não consegue produzir tudo aqui. Dificilmente consegue produzir tudo, sempre vai ter alguma coisa. Então, isso é importante a gente estar atento. Rastreabilidade. Rastreabilidade
Tá bem, tem a lei, tem a instrução normativa, tem a instrução que rege agora a legislação, rastreabilidade para a gente atender, frutas e hortaliças, cada vez mais a gente é cobrado, a gente está sempre sendo cobrado por mais alguma coisa, sempre tem mais algum desafio. Rastreabilidade é outra forma agora que tem, mas é importante a gente saber o quê? Por que se tem isso? Porque os consumidores estão querendo, estão atentos a saber o que eles estão consumindo. Isso é legal também para nós, é uma oportunidade para a gente cada vez mais mostrar o nosso valor. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que ser profissional ao ponto de ser admirado pelo nosso comprador. Nosso comprador tem que ser aquele cara que chega assim a dizer, bah, do seu João eu posso comprar de olho fechado. Não preciso nem olhar, que o seu João me entrega aqui, está fechado. Sempre me entrega padrão, sempre me entrega qualidade, sempre me entrega o melhor que ele pode produzir. Isso é confiança que a gente cria com o nosso comprador. É aquele cara que o comprador vai nos procurar quando estiver apertado e vai saber, não, vou lá no seu João, porque o seu João sempre tem produto de qualidade, vai me entregar e tal. Então, isso é confiança. E quando é que a gente sabe que a gente está indo bem no nosso negócio? Quando tem inveja do vizinho, né? Quando o vizinho nos inveja, então a gente sabe, agora sim eu estou indo bem. Ó. Quando o vizinho está nos invejando, agora eu cheguei no auge. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é o seguinte, a gente tem que estar atento, cada vez mais, ser profissional naquilo que faz, padrão, para a gente atender aquilo que o mercado está pedindo para a gente continuar vendendo. Porque não adianta a gente produzir algo, não tiver um padrão, que depois o mercado não vai comprar. Aqui, ó, só contando um pouquinho da história. Olha que legal o orgulho desses produtores. Isso aqui é na França, tá? Não é aqui no Brasil. E ainda tem exemplos muito pequenos aqui no Brasil, mas aqui na França, ó, produtor lá mostrando a cara dele, mostrando ali, ele é o produtor daquele produto. Mostrando e contando essa história. Com orgulho, dizendo, não, esse produto aqui é meu. E é isso que nos orgulha quando a gente fala. Quando eu falo que eu tenho o melhor aipim do litoral, lá que o meu aipim, só botar na água do mate, não precisa nem botar para ferver, meu aipim já é doce. Porque eu falo com orgulho do meu produto, né? Quando eu falo que o melhor cordeiro que tem do litoral é o meu. E é isso que a gente quer ter orgulho do nosso produto. E a gente quer oferecer isso para quem está nos comprando, para o cara continuar comprando, para a gente manter o nosso negócio. A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz. E é isso que é a rastreabilidade, é mostrar com orgulho aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Alimento seguro. Pessoal, bom, todo mundo sabe que cada vez mais aí a gente está preocupado com aquilo que a gente está consumindo. O alimento seguro é produzir alimentos livres de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Não é só os químicos, não é só defensivos, não é nada. A gente tem que estar atendendo, seguindo as boas práticas agrícolas, respeitando carência, respeitando tudo que a gente pode para não contaminar ninguém com aquele nosso produto, porque respeito com esse consumidor. Por que respeito com esse consumidor? Quando a gente compra um produto, a gente está confiando naquela pessoa que produziu. Provavelmente vocês compram produtos de outros produtores aqui, desse mesmo local. E quando tu está comprando um produto, tu está pegando teu dinheiro, está lá comprando um produto, está confiando na pessoa que produziu aquele produto. Está confiando que ele respeitou tudo que ele pôde, fez tudo o que ele pôde para entregar o melhor produto para nós. Isso é alimento seguro. E daí a gente vai pensar, bom, o que isso tem a ver comigo, essas tendências aqui de embalagem e tal? Cada vez mais no supermercado, se a gente for pensar nas folhosas, tá? Nas folhosas, cada vez mais no supermercado tu já não enxerga mais o alface ali na unidade, ali no balcão. O alface está tudo sempre, a maior parte dos mercados está lá, embaladinho, está sanitizado, higienizado. Cada vez mais esses produtos é o que está sendo vendido lá no consumidor. É em todo lugar? Não, mas nos principais supermercados de Porto Alegre hoje, por exemplo, que é o grande nicho, o grande polo de consumo aqui do Rio Grande do Sul, está sim os supermercados. Cada vez mais procurando embalagem. E a embalagem é onde a gente comunica, onde a gente mostra, onde a gente agrega valor. Comentei com vocês, a gente não bota preço no nosso produto. Quando a gente coloca numa embalagem, faz um processamento mínimo ou higieniza e tal, é outro preço. Aí a gente começa a trabalhar com outras faixas de preço. Aí são outros nichos de mercado que a gente vai atingindo. São formas da gente começar a colocar preço no nosso produto. É agregar valor a eles. Cada vez mais tem tecnologias dessas embalagens também para a gente explorar, né? Outra oportunidade que eu comentei com vocês ali, ó, sustentabilidade. Mas que raio de sustentabilidade? A gente de novo vem falar desses negócios. Tudo é sustentabilidade hoje, né? Não se fala em outra coisa, agora tudo é sustentabilidade. Chegamos, sim, num momento de virada de jogo agora.
Por quê? A gente sempre foi cobrado pelo cadastro ambiental, reserva legal, área de proteção, não pode isso, não pode aquilo. Está cheio de gente para mandar no que é nosso, né? Cheio de gente para chegar lá e falar, não, tu não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Chegou o momento de que agora as empresas, principalmente, e os negócios, estão enxergando como forma de pagar para nós, para aquilo que a gente já faz, que é preservar o meio ambiente. Não tem como a gente produzir sem preservar o meio ambiente. Senão a gente não conseguiria produzir. Se a gente não melhorasse muito a nossa forma de produzir, como a gente melhorou e evoluiu ali de não revolver mais o solo, trabalhar com revolvimento mínimo, proteção, cobertura de solo, a gente já não teria mais solo para trabalhar, né? Com essa chuvarada que está dando, isso leva tudo embora. Outra coisa que a gente fala do fertilizante, fala tanto do aumento do fertilizante. Se a gente não tem um bom trabalho no nosso solo, não tem um trabalho respeitando, entendendo a microbiota desse solo, a gente vai colocar esse fertilizante, ele vai todo embora. Tu já pagou muito caro pelo fertilizante, tu está falando, reclamando do custo, mas daí tu vai lá, coloca o fertilizante ou na hora errada, ou coloca ele de forma que o teu solo não está preparado para ele, perde tudo. Então tu já pagou caro, ainda perde, ou se não for tudo, perde 20%, 30%, 40% do uso. Eficiência, pessoal. Às vezes a gente reclama do custo e tal, mas a gente não é eficiente. No morango, muitos aqui produtores de morango, vamos saber, a gente está falando do custo e tal negócio, mas se tu vai olhar como é que está as tuas mangueiras lá, que estão botando fertilizante, tem muda que está recebendo um monte, tem muda que não está recebendo nada. E daí está indo fora, está perdendo dinheiro naquilo lá. Então, o custo está alto, então a gente tem que cada vez mais melhorar o nosso sistema, ser mais eficiente, para a gente não perder dinheiro. E aqui começa a aparecer as questões de crédito de carbono, finanças verdes e ESG. O que é isso, pessoal? É uma oportunidade, porque não é ainda no nosso dia a dia, não vai ser esse ano, não vai ser nada, mas está sim surgindo legislações que vão potencializar a compra de crédito de carbono. Quem é que tem crédito de carbono? Não é a indústria, não é o carro. O carro, a queima de combustível fóssil, é o principal emissor de crédito de carbono. Quem é que sequestra o carbono, o dióxido de carbono do ar e fixa no solo? São as plantas, através da fotossíntese. Então, quem é que tem crédito de carbono para vender quando começar a comercializar? Nós, produtores rurais, todo mundo que produz aqui, que tem planta, que tem árvore, que tem produção de cobertura de solo, tem sim balanço de positivo de carbono no solo. A gente tem que ir lá, tem que testar, tem que ver quanto, tem que ver qual é o volume, quem maneja de um jeito, quem maneja de outro, mas sim, temos potencial de sequestrar carbono do ar. Ou seja, oportunidade, porque agora as empresas vão precisar comprar isso. Se eles não vão comprarem os créditos de carbono, eles não vão conseguir se manter, as grandes empresas aí. Eles estão cada vez mais sendo cobrados por isso. E eles só emitem gases de efeito estufa. Quem sequestra é o meio ambiente. É aquilo que nós produzimos. Então isso aqui, não vamos enxergar isso aqui como um ponto negativo. Vamos enxergar isso aqui sim como um ponto positivo. Vai chegar a nossa vez. Está chegando. Já começou a ter a legislação para isso. Então aquilo que a gente reclama, que estavam nos cobrando, vai voltar em termos de recurso. Isso vai ser muito valor, vai ser pouco valor? Não sei. Mas pelo menos aqueles 20% que a gente tem que manter lá, agora alguém vai nos pagar por isso. E alguma coisa. Algo que a gente estava sempre cobrando. Então temos sim uma oportunidade pela frente. Inovação. Não tem como não falar de inovação. Não tem como a gente não falar das startups que estão aí. A Elises é uma parceira aqui da Sicredi, né? E faz... Como é que vocês vão fazer tudo isso que estou falando? Chega ali esse gordinho aí, vem aqui e fala um monte de coisa, como é que eu vou fazer isso na prática ali? Pessoal, a gente tem que ir atrás da onde está a inovação, de onde estão essas coisas para nos ajudar. Como é que a gente vai atender a rastreabilidade, atender esses cadernos de campo, a legislação, esses negócios? Facilitando o nosso dia a dia. Não tem como nós, agricultura familiar, a gente faz tudo. É eu que planto, é eu que colho, é eu que vendo, é eu que tenho que ainda fazer a gestão disso tudo. Não tem como a gente não fazer se a gente não buscar acesso. Mas eu não sei mexer nesse aplicativo, esse negócio aí de louco, não sei o quê. Mas chama o Nene.
que o Nene está fazendo? Esse piá está fazendo o quê que não vai lá ajudar? Chama o Nene, vamos envolver, se não tem o Nene, vamos envolver outras pessoas. Acho que cada vez mais a gente tem que entender o quanto que a inovação está no nosso dia a dia. Inovação não é uma máquina, não é um drone, não é nada. Manejo, cobertura de solo é uma inovação. Antigamente a gente chegava embaixo das parreiras, tinha, minhas parreiras tem que estar tudo limpo no pé da parreira. Tu tá louco? Se tivesse alguma coisa, tinha que estar tudo limpo. Hoje em dia tem que parecer um mato. Se não parecer um mato lá. Isso é manejo, é inovação, é outras coisas que a gente está entendendo que a gente está beneficiando o nosso sistema. Valorização da produção local, né? Aí a gente vai entender, cada vez mais está buscando essa valorização. E aqui, por último, né, uma última tendência, para a gente finalizar aqui o nosso processo, turismo rural. Diversificação, cada vez mais está se avançando a nível de trabalhar o turismo rural. Olha o quanto cresceu o turismo rural. As pessoas estão querendo, ficaram 2 anos trancadas dentro de casa, na cidade. Quem não tem possibilidade, que nem nós, de estar no campo lá, ficaram tudo presos dentro de um apartamento, só vendo 4 paredes. E agora eles estão descobrindo o quê? O Rio Grande do Sul. Os roteiros turísticos estão muito visitados, cada vez mais aumentando o turismo. E a gente fica até apavorado, né? Esses tempos eu estava falando com um cara, cara, tem bastante dinheiro, tudo ali, veio falar comigo, a gente falando sobre vinho e tal. Quer falar comigo, vem falar de vinho, né? Eu adoro esse assunto. Aí veio falar comigo de vinho e tal, não sei o que, falou, eu conheci o Vale dos Vinhedos lá, e o Vale dos Vinhedos é muito melhor do que a Toscana, na Itália. Dá vontade de dizer, cara, o Vale dos Vinhedos está aí há anos, tu veio conhecer agora na pandemia, com todas essas condições. Que barbaridade, a gente fica impressionado que os caras não conhecem aqui a nossa região, não conhecem o que a gente tem de melhor. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando. Olha aqui, olha o quanto aumentou. Isso aqui é aumento de fluxo de turistas, de locais, de possibilidades. Olha o quanto aumentou o turismo aqui, 211% aqui em Campos de Cima da Serra. Aqui são roteiros turísticos de cultura e tradição, 100%. A Rota das Hortênsias, lá 99%. Rota das Araucárias, 1.300% a mais aqui. Claro que era pouquinho, mas aumentou. Roteiros que surgiram, que tem turismo, fluxo de turismo, uva e vinho. Oportunidade para nós cada vez mais. Aqui são os principais pontos que eu trouxe para vocês estarem atentos. Cada vez mais a gente tem gestão, custo de produção, rentabilidade, consumidor, rastreabilidade, as questões da sustentabilidade. Isso aqui é só um resuminho para eu dizer assim para vocês, agora no final. Última tela, resuminho. Tudo isso aqui você tem que fazer, pessoal. E esse é o nosso dia a dia. Por isso, quando eu disse para vocês que a gente tem que ser corajoso para ser produtor rural, esse é o nosso desafio e são as nossas oportunidades que a gente tem. Só que nós somos apaixonados por isso. Esse é o nosso cerne, essa é a nossa raiz. E é por isso que a gente mantém no campo. Cada vez mais a gente tem que incentivar os nene, que tem vários gurizão aí que estão aí vindo, mostrar para eles quais são as oportunidades. Porque se tem um segmento que é o segmento portador de futuro, é o agronegócio. Se fala, portadores de futuro, não sei o quê. Quem é que se manteve durante a pandemia agora e mostrou a força, mostrou que a gente seguiu produzindo? E se tem gente aí rodando e andando por esse mundo ainda, é função da gente. Porque sem comida ninguém vive. Então, nós somos portadores de futuro. O futuro está em nós, está no agronegócio. E se a gente precisar fazer isso aqui para se manter produzindo, nós vamos fazer, como a gente sempre fez e seguiu. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição aí, tanto Sebrae quanto Sicredi, para ajudar vocês a cumprir tudo aquilo que vocês precisaram. Viram aqui que a gente falou. Tá bom? Fico com vocês aqui se tiver perguntas. Se alguém quiser me xingar, estamos aqui à disposição. Tá? Obrigado. Muito obrigado, André, pela participação, pelos temas abordados. O André vai participar também hoje à noite nesse evento do lançamento do Plano Safra lá em Caxias do Sul. Vou repetir toda a apresentação, já sabe de cor agora, né? E alguém tem uma pergunta para fazer para o André? Alguma coisa que gostaria de fazer? Lá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Bandeira, eu sou do Portão. Tu falaste aí sobre a possibilidade da baixa do fertilizante. E dentro desse contexto aí, para mim, na minha cabeça, só se a Rússia liberar. E como é que fica nesse cenário
o dólar ontem batendo a 5,43. Como vai baixar o fertilizante? Eu não vejo expectativa tão breve assim. Eu estou errado? Ou... Não, está certíssimo. É isso mesmo que eu comentei aqui agora. Ele está baixando o fertilizante, baixou um pouco dos valores, possibilidade mínima de baixar, mas não é baixar muito. Não é baixar muito. Ele está agora, chegou nos níveis que ele vai ficar. Ele vai ficar nesses níveis. A gente tem a garantia de compra, a gente conseguiu comprar os fertilizantes, temos fertilizantes à disposição. Baixar mais que isso, dificilmente. Então, por isso que eu digo, pessoal, eu compro agora, espero. Compra conforme o teu planejamento. Entende a melhor época para ti na tua produção. Não adianta sair desesperado achando que vai mudar. Entende o melhor negócio na tua época de produção. Entenda? Porque comprar fertilizante é relação de troca. Comprar fertilizante é quando tu entende assim, bom, meu produto, se eu produzo tomate, eu tenho que entender qual é o valor do tomate hoje e quanto que vai dar em conversão de fertilizante. Porque daqui a pouco eu deixo para comprar quando o preço do tomate está lá embaixo e o valor que eu tenho que vender de tomate para comprar aquele fertilizante vai ser maior. Então, comprar com fertilizante depende do teu modelo de negócio. É uma relação de troca com o teu produto. Então, tu tem que entender melhor a época dentro do teu planejamento, dentro das épocas que o preço também está mais baixo, mas não vejo, possibilidade desse cair muito. Ele pode cair mais um pouquinho dentro do que ele estava, por baixa demanda. Porque o que acontece? É aquilo que eu comentei da oferta e demanda. Tem pouca gente comprando fertilizante agora porque todo mundo se assustou. O preço está mais alto, então compra menos, o preço vai cair um pouquinho por ajuste de mercado, de oferta e demanda, que é o que aconteceu, que ele caiu um pouquinho. Mas acho que não vai cair mais do que isso que não. Vai se manter. Tá bom, obrigado. Expectativa de preços para os grãos, tanto milho, soja e trigo. Os grãos, eles vão se... O trigo é o seguinte, o trigo, a gente vai ser subsistente de trigo no próximo, um universo muito próximo. O trigo está aumentando a nossa produção no Centro-Oeste barbaramente. A gente não enxerga muito isso. Aqui está acostumado com o trigo só aqui no Rio Grande do Sul, baixíssima produção. Agora o trigo evoluiu muito em termos de qualidade. O trigo realmente a gente vai conseguir produzir tudo o que a gente precisa. A gente não vai mais depender da importação. Então o trigo, ele provavelmente vai se manter, não vai ter tanta... O milho agora, ele tem um pouquinho de queda no preço em função da safrinha, que está entrando aí forte e tal. Então, pode dar uma baixada, mas a tendência não é baixar. Por quê? Porque vai começar uma exportação de milho, uma guerra pela exportação. Soja. A soja vai ficar naqueles patamares. Não vai mudar muito disso. Depende do quê? Estados Unidos, produção. Dia a dia acompanhar como é que está a evolução do plantio dos Estados Unidos. Do plantio não, da produção, porque agora já passaram a parte do plantio. Mas dia a dia acompanhando. Será que essa produção vai se manter como está o planejado, como as estimativas? Se não tiver nenhum evento climático e tal, soja lá. Vocês viram que na semana passada o bushel no mercado de Chicago caiu um pouquinho. Já reagiu um pouco agora ontem, nessa semana. Então, vai se manter nesses patamares, vai se manter mais ou menos estável, não vai ter grandes variações, só variações essas tipo do milho agora que está entrando um volume grande de safrinha, cai um pouquinho, mas não melhora muito esse cenário. Então, para quem tem que comprar milho para abastecer os animais, não melhora muito esse cenário. Então, agradecer mais uma vez o André pela participação, agradecer a nossa parceria com o Sebrae, uma parceria recente agora em temas do agro, Então, estamos cada vez mais próximos para trazer eventos, para trazer informação para nossos associados. E boa palestra hoje à noite lá em Caxias para ti. Obrigado, Eduardo. Okay. Nós é que agradecemos essa parceria, eu acho que é super importante, cada vez mais a gente está conectado, não só Sebrae e Sicredi, mas Sebrae, Sicredi, Emater, todas as instituições, todo mundo tem que estar aqui juntos, unidos, para a gente conseguir atender a tudo isso que eu comentei com vocês. Para a gente sobreviver nesse mundo que a gente está colocando aqui, produtor rural, varejo, indústria, as instituições trabalham, cooperativas de crédito, todo mundo tem que estar junto, abraçado, para a gente continuar mostrando a nossa força e realmente persistindo, fazendo aquilo que é a nossa essência, Então, acho que esse é o cerne. Cada vez mais fortalecer essas parcerias. Muito obrigado, então, Sicredi, pelo convite. Joia, nós te agradecemos. Pessoal, antes do almoço, nós vamos fazer um sorteio. Vocês receberam uma fichinha verde na entrada? Eu vou fazer um sorteio aqui de uma televisão.
Vamos ver quem vai poder olhar o próximo jogo do Grêmio, numa TV nova. Ou do Inter pode ser também. Vamos lá? Eu vou sortear então. Vamos pegar aqui, este aqui. Número 367. 367. Olha só. Chega até aqui, pode falar teu nome, onde fica a tua propriedade, o que o senhor produz. Bom dia. Meu nome é Matheus Joaquim Jungas, São José da Hortência, e produzo praticamente tudo. Como ele falou antes, não tudo, mas estou quase chegando lá. Obrigado. Legal. Então teve que acompanhar bem todos os assuntos, todas as informações, né? Porque tem um pouquinho de tudo ali. Sim. Certo? Parabéns pela ter ganhado a TV aí. E é para olhar o jogo do Grêmio ou do Inter? Os dois. Os dois. Perfeito. Legal. Um é para secar, né? Ah, tá certo. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Foi uma honra aí estarmos próximos de vocês, com todos os nossos parceiros. E convidar vocês a todos agora para que se desloquem para o salão lateral, onde serviremos o almoço a partir das 11h30. Ok? E depois reforço o convite para que possam ir até o centro de eventos lá e participar do evento que está acontecendo lá. Muito obrigado e um bom dia a todos.